Olá a todos, estamos aqui mais um dia para estudarmos o Evangelho juntos, mais um sábado. E hoje nós vamos estudar aqui sobre o capítulo 27, itens 9 e 10, que vem falando sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Então, primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, eu vou fazer a leitura do item de hoje, desses itens, e em seguida a gente dá início aos comentários dessa tarde. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, estudando juntos, buscando acrescentar mais um tijolinho aí na nossa evolução, né? A gente buscando aí compreender melhor o Evangelho, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, compreender aí sobre o tema de hoje, da prece, né? Que nós possamos assimilar tudo, né? E gerar bons frutos disso, emanando luz a todos aqueles que nos cercam. Pedimos por aqueles que estão doentes, estão nos hospitais, as famílias que sofrem. Pedimos por aqueles que, por algum motivo, não possam assistir este estudo, né? Que mesmo assim as luzes aqui possam emanar a todos, né? Que a espiritualidade conceda isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos dessa tarde na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Bom, então, como eu disse, hoje a gente vai fazer a leitura aí do capítulo 27, itens 9 e 10, dando continuidade, né, aos outros sábados que nós já falamos sobre esse capítulo, inclusive. Então, hoje é ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Como o ar é do som, como a diferença de que as vibrações são do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa,
Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível aos efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, esses são os itens da tarde que nós vamos estudar, né? E agora nós vamos entrar aí nos comentários, né? Falando aí sobre essa questão da transmissão do pensamento. Só que antes de falarmos desse tópico em específico, eu queria aqui abordar primeiramente sobre a prece, né? Mesmo que a gente já tenha abordado isso nos estudos dos sábados anteriores, que foram percorrendo esse capítulo, né? Mas é importante a gente fazer essa introdução, né, em torno da prece como, né, o ser principal ali que a gente está, nosso objeto de estudo. Então, o que é a prece, né? Então, para a gente entender bem o que seria a prece, a gente vai buscar auxílio no Livro dos Espíritos, né, na questão 659, que ela nos diz que a prece ela é um ato de adoração, né? Que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? A prece, sim, certamente que a prece ela é um ato de adoração, né? Seja ela na linguagem em que for dita, mas é importante que seja do coração, né? Que ela seja, mesmo que ela seja ensinada por essa ou por aquela religião, né? Orar é reconhecer ali um poder supremo, né? Um ato de gratidão àquele que nos fez, que governa a todos, né? E aí, como nós vimos aqui na leitura do Evangelho, 3 coisas nós podemos propor por meio da prece, que é o louvar, que é o pedir e o agradecer. Nós temos essas 3 coisas, né? Então, sobre o louvar, a gente vai recorrer aí ao livro As Leis Morais, no capítulo intitulado A Prece. Nesse livro, né, Rodolfo Caligares, ele nos diz ali que a louvação, ela consiste em exaltar os atributos da divindade, né? Que há de se traduzir ali um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, ele se revela detentor de uma perfeição absoluta. Esse é o louvar, né? Já sobre o pedir, ele nos diz que essas petições, elas visam algo que se deseja obter, assim, seja em benefício próprio ou seja em benefício de outrem, né? E o que se pode pedir, né? O que está dentro desse pedir? Estaria tudo, né? Desde que esse tudo ele não contraria as leis de amor, né? Que rege e sustenta ali a harmonia universal. E por fim, né? Sobre o agradecer, ele nos diz que nada mais é
do que um agradecimento, obviamente, ali por todas as bênçãos que Deus nos felicita pela existência, né? Pelos favores recebidos, pelas graças alcançadas, pelas vitórias conseguidas, né? E outras coisas dentro desse aspecto, né? Essas coisas semelhantes. Porém, gente, muitos de nós, né, acaba pensando, né, que como Deus conhece ali todas as nossas necessidades, né, e que vivemos sob suas leis sábias e justas, né, que a prece se torna desnecessária, né? Ou em muitas ocasiões as pessoas se limitam ao pedir. Aquelas 3 coisas que a gente abordou anteriormente, né, que é o louvar, o agradecer e o pedir, as pessoas se limitam ao pedir, né? Pediriam uma aflição, pediriam um momento difícil, em uma doença. Normalmente a gente lembra nessas situações, principalmente, né? No entanto, como é dito lá no livro Entre Irmãos de Outras Terras, né, lá no capítulo 39, nós precisamos orar sempre. Não é só ali naquele momento de dor, de momento difícil, né? Nós devemos orar sempre, né? Nós não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Se ali nós tivermos que enfrentar, né, épocas difíceis, se nós estamos ali deprimidos, nós precisamos continuar a orar. E se no momento as coisas melhoraram, nós temos que continuar a orar, né? Porque a prece, ela é luz e uma orientação, né, nos nossos próprios pensamentos. Então, não tem, assim, só um momento específico, não. A gente tem que orar sempre. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, o Kardec, ele questiona, né? Questiona os espíritos se a prece torna o homem melhor, né? E aí os espíritos ali respondem que a prece torna melhor o homem desde que esse homem compreenda a eficácia da oração, né? Fazendo-a no seu sentido ali real. As preces ali decoradas, onde somente a boca fala, sem que ali o coração participe, são vazias, né, e não passam ali de sons que o verbo articula. Né? Na semana passada a gente viu sobre a eficácia da oração e aqui a gente recorda novamente esse ponto. Né? Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, intitulado A Oração, Alexandre, ele explica para André Luiz, né, que a prece ela não é um movimento mecânico de lábios, né? Como a gente acabou de falar, tem que vir do coração, né? Então ele fala, ele explica que não é esse movimento mecânico de lábios, né? E nem um disco ali de fácil repetição no aparelho da mente, né? Que é, na verdade, vibração, é energia, é poder, né? Que a criatura que ora, ela mobiliza as próprias forças, realizando ali trabalhos de inexprimível significação. Né? Então, a eficácia da prece, conforme também foi dito pelo Rodolfo Caligares no livro As Leis Morais, que eu já citei anteriormente, ela não depende da postura que se adote, né? Das palavras mais ou menos bonitas com que a gente vai formulando uma prece, né? Ou do lugar que se esteja, nem de horas convencionais. Ela decorre, sim, da humildade, da fé daquele que a emite, né? A par ali da sinceridade, da veemência em que é imprimida essa prece, né? Então, essa prece ela deve vir do coração, né? Porque a prece vinda do coração, né? Com maior ou menor, ou com maior dose de amor, né? E de humildade, né? Ela traz para junto de quem faz essa prece energias sutis,
né, capazes ali de harmonizar todo o ser e ainda beneficiar aos que pensam, né, que nela pensam, e aos que ele pensa. Então, as duas partes são beneficiadas, né? E ainda é válido a gente acrescentar aqui que o essencial não é a gente orar em demasia, né? Maquinalmente ali, na inconsciência, é a gente orar com sentimento de ternura, é colocar o nosso coração para falar antes da boca, né? A prece, ela vai atrair ali sempre luz para quem faz, mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, né? De onde dominam ali o amor e a caridade que o Evangelho tanto prega. E aí, ainda nesse livro, o Rodolfo Caligares, ele nos diz, né, que o veículo que conduz a prece até o seu destinatário é o pensamento, né, que se irradia ali pelo infinito, através de ondulações mentais, as feições ali das transmissões radiofônicas ou de televisão, que por meio das ondas eletromagnéticas cortam o espaço em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ele traz essa informação para a gente no livro. E ali, como vimos na leitura dos itens de hoje, o que possibilita essa transmissão do pensamento falada pelo Rodolfo Caligares é o fluido universal. Mas o que seria esse fluido? Como foi explicado por Kardec, esse fluido é o veículo do pensamento, né? Então, todo o universo ele se origina do fluido cósmico universal, então, que é uma matéria elementar, primitiva, que vem de Deus, né, através do qual o pensamento vai se expandindo. E recorrendo à Gênese, no capítulo 14, a gente também pode ver que lá é dito que como esses fluidos são o meio de condução, né, o pensamento pode modificar suas propriedades. Então, dessa forma, né, é evidente que os fluidos devem se achar impregnados das qualidades boas ou más, né, dos pensamentos, que fazem ali ele vibrar, modificando-se pela natureza ou impureza dos sentimentos. Isso é explicado na Gênese. Então, vai depender ali da intenção, da vontade, de como que a gente está fazendo aquele pedido. E aí, retornando ao que foi dito por Kardec no item 10, no capítulo que a gente leu hoje, nós temos o seguinte, esse pequeno fragmento aqui, ó, vou fazer a leitura. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, a gente estabelece essa conexão por meio do fluido, uma conexão entre a pessoa que está fazendo a oração e a pessoa a quem essa prece se dirige, né? E quando nós oramos com amor, com coração, luzes são emanadas do nosso corpo e direcionadas, né, por esse nosso pensamento. Então, para elucidar melhor isso, né, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 24, tem uma oração belíssima, belíssima mesmo. Esse capítulo 24, ele traz a oração de Ismalha, né, em um momento ali que está todo mundo reunido e Ismalha vai fazer uma prece. E André Luiz, ele nos reporta que no momento em que Ismalha estava ali orando, né, por todos, luzes diamantinas irradiavam assim do corpo dela todo, né, principalmente do tórax, né, que parecia ali conter uma
misteriosa lâmpada acesa. Ele relata isso. Então, que no tórax dela parecia ter uma lâmpada acesa, né? E aí ele afirma também que eles ali, que estavam participando daquele momento de oração, eles também apresentavam o mesmo fenômeno, né? Mas com uma menor intensidade. E aí ele diz que cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa e gradativa. Então, percebem que Ismália estava ali rezando, né, fazendo a oração e emanando essas luzes. E as pessoas estavam recebendo e as pessoas também emanando de volta, né? Que é o que a gente viu ali antes, falando sobre essa corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, né? Isso também acontece quando nós oramos pelo outro. Por isso que nós devemos procurar orar com amor, uma prece ardente, né? De modo que esse pensamento sirva de um canal, né? Para que essas bênçãos de Deus possam aliviar aquele enfermo, aquela pessoa que sofre, que está atribulado. E aí Kardec nos diz na questão 662 que o pensamento e a vontade, eles representam em nós um poder de ação, né, que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Né? A prece que a gente faz pelas outras pessoas, ele é um ato dessa vontade. E se for ardente e sincera, né, pode chamar assim um auxílio daqueles, né, que a gente ora, né? Se a gente tem uma certa vontade e a prece é ardente, os bons espíritos vêm de encontro, né? E vão auxiliar por aquelas pessoas que nós estamos orando, né? Então, pode ser que venham a sugerir a essas pessoas bons pensamentos, né? Dar uma força que necessitam ali para o seu corpo, para a sua alma, né? E agir, né, por meio da nossa prece. Mas ainda que, né, a gente precisa que essa prece, mesmo com a ação dos bons espíritos, a nossa prece precisa ser de coração. A prece de lábio, mecânica, ela não vai ter a mesma eficácia. E aí, um fato a se considerar, né, é que muitas vezes as pessoas duvidam da eficácia da prece, porque elas interpretam ali que Deus não atendeu os pedidos feitos, né? Muitas vezes a gente pede uma coisa, aquilo não acontece da forma que a gente queria, né? Só que isso não quer dizer que Deus não nos atende. Lembramos sempre, né, que é o título do capítulo que nós estamos estudando. Lembremos sempre do pedir e obtereis. E aí, dentro disso, durante o estudo, eu acabei me recordando de uma lição que está lá no livro do Jesus no Lar, em que Bartolomeu ele pede ao mestre esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, né? E aí, nessa lição, Jesus ele conta o caso de um antigo instrutor, né, dos mandamentos divinos, que ia em uma missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra ali, e essas aldeias eram profundamente distanciadas entre si. E o único companheiro que esse instrutor dos mandamentos divinos tinha era um cãozinho, né? O cão amigo. Então, ele era acompanhado deste cão. E aí Jesus conta que durante essa caminhada acabou anoitecendo e que não era possível prever ali o número de milhas que ainda separavam esse instrutor do destino. E que aí esse homem, reparando a solidão ali em plena natureza, que era medonha, né, ele orou implorando a proteção do Pai, né, e continuou a seguir o seu caminho. E aí ele conta que o homem, nessa caminhada,
ele encontrou uma larga e confortadora cova, né, e decidiu dormir ali. Mas que de repente, né, surgiu uma nuvem de moscas vorazes e o atacou, obrigando ele a sair dali e retomar o seu caminho. E conta que, depois disso, o homem continuou a caminhar, né, e acabou se deparando com um volumoso riacho, num trecho ali da estrada que tinha uma bifurcação, né? E que havia ali, nessa bifurcação, né, ali perto, havia uma ponte rústica que levava de uma terra para outra. E esse destino, né, que estava na outra ponta, parecia muito sedutor, né? E aí, quando o homem tentou atravessar, fazer essa travessia da ponte, essa ponte se desligou das bases, né, impossibilitando o homem de fazer a travessia. Como ele teve esse pequeno imprevisto, né, ele seguiu para o outro rumo da bifurcação, né? E ele foi caminhando e tudo mais, quando ele encontrou uma árvore robusta e acolhedora, né? E essa árvore, ela oferecia um asilo fascinante, seguro, porque ela tinha um tronco aberto. Só que quando esse homem foi refugiar ali, né, começou uma ventania doida, soprando assim, forte mesmo, até o ponto do tronco, que era vigoroso, cair, né? Sem possibilidade de ter um conserto ali, né? Não tinha como o homem ficar ali mais. Então, ele saiu dali e seguiu viagem. E aí ele foi andando, andando, andando. E depois de muito andar, ele encontrou um casebre rural, né, que tinha até uma doce luzinha por dentro. E aí o homem respirou aliviado, né? Bateu na porta e foi recebido por um homem muito ríspido, né, que foi ali atender a porta. E esse homem negou o abrigo a ele, por ele se tratar de uma pessoa estranha, né? E esse homem ficou triste, seguiu, né, a viagem, chorando e tal. E aí, esse homem foi andando e Jesus conta que esse homem se acomodou perto dessa casa campestre, né? Só que teve um temporal nesse momento, e daí, um tempo, o cãozinho que acompanhava ele fugiu, porque ficou com medo dos relâmpagos, deixando ali o homem só. Nesse momento, o homem, ele se achou esquecido por Deus, né? Porque nada estava dando certo. E aí ele chorou bastante, foi chorando, chorando, até que ele dormiu. E aí, no amanhecer, quando ele retomou, né, a sua caminhada e tudo mais, ele soube que uma quadrilha de ladrões atacou aquele casebre que ele tentou se abrigar, né? E o homem compreendeu, então, a bondade divina, né? E a providência de afastar o cãozinho que estava com ele, que uivaria, né? Faria barulho, livrando o homem do perigo, né? E aí, depois que ele foi andando mais um pouquinho, ele soube também que a terra do outro lado da ponte, né, que tinha rompido, se tratava de um pântano traiçoeiro, né, em que muitos viajantes haviam sucumbido. Aí passou um tempo e tal, descobriu que a árvore tombada, né, que tinha ali aquele tronco acolhedor, era um conhecido covil de lobos, né? E mais para frente ele descobriu também que a cova onde ele tentara repouso, né, tinha um ninho de perigosas serpentes. Com isso, o homem, ele compreendeu, né? Ele endereçou ao infinito seus agradecimentos, reconhecendo que Deus o socorrera,
e ele não soubera entender no momento. E aí Jesus finaliza dizendo que a Bartolomeu, né, dizendo a Bartolomeu que o Pai ele ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. E assim é com a nossa vida, gente. Nós também temos momentos como desse instrutor das mensagens divinas, que estava aí, que aconteceu esses vários episódios. A gente reclama muito, fica bravo, mas muitas vezes é providência divina. Então, portanto, nesse estado evolutivo em que vivemos, o recurso da prece, né, ele se constitui uma vacina contra nossas tentações internas de acomodação, né, de conformação com os valores terrenos, ao mesmo tempo também que se constitui no remédio para as nossas fraquezas morais, né, estimulando o nosso esforço contínuo de renovação. Então, a prece é o melhor remédio que nós temos disponível, que Deus nos dá de graça. Basta a gente parar e fazer o uso da prece. Aquela prece sincera, vindo do coração, como nós estudamos, para ela ser transmitida pelo pensamento e estabelecer fluidos bons de conexão, essa corrente de bons pensamentos com o alto ou com aquelas pessoas para a qual nós estamos dirigindo nossa prece. Então, o que eu tinha para hoje são essas contribuições e eu espero que tenha agregado de alguma maneira e que vocês tenham compreendido a mensagem de hoje. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada.